Galera, certamente vocês que são mais ativos no mundo da WWE, vocês que estão em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, sei lá, em alguma rede social e conversam sobre WWE, debatem sobre WWE, já devem ter visto algumas críticas que alguns fãs fazem em cima das atuais campeãs femininas, Alexa Bliss e Carmella, né? Fazem críticas que não é de agora para as duas, críticas bastante fortes. Críticas que às vezes eu acho justas e outras que eu acho que passam do ponto, eu acho que exageram e muito. E hoje eu quero falar pra vocês aqui algumas importâncias que elas têm assim na WWE com o papel delas atual, com elas sendo campeãs, coisa que muita gente não repara e interpreta de outra maneira, né? Bom, assim, é o seguinte, elas têm um personagem de heel, as duas são campeãs. E por você ter um personagem de heel, consequentemente você tem que atuar de uma forma com que o público fique contra você e não a favor de você. Existem sim casos que os heels são planejados para serem apoiados em determinada rivalidade, até porque a WWE a partir dali estaria planejando uma face turn, talvez daquele heel, mas aqui no caso elas de fato estão sendo preparadas para serem odiadas, ou seja, elas precisam tomar atitudes que o público fique contra elas. Dessa maneira, então, você não vai ver atitudes delas ali boas, atitudes delas virtuosas, atitudes delas ali que são elogiáveis. Na verdade, você vai ver sempre trapaças, vai ver sempre coisas que te irritam, ou pelo menos tentam, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente criticando o fato da Carmella ser irritante promando, ou às vezes até lutando, aquela voz dela lá gritando toda hora, conversando toda hora com o adversário. Assim, é irritante porque de fato faz parte do personagem dela pra poder de fato irritar, né? Você quer o quê? Que a Carmella, aquele personagem dela sapeca, trapaceira, aquele personagem dela totalmente ali malandrinha, chegue e comece a falar coisas bonitas, seja uma lutadora honesta. Não tem como, não tem como. Ela é como se fosse um Enzo Amore da divisão feminina, com algumas diferenças, claro, até por ser mulher. Então ela vai agir daquela maneira mesmo, irritante, gritar pra caramba, pra te irritar. Por quê? Porque ela quer que você fique contra ela, ela quer que você torça contra ela, esse é o papel dela. E isso ajuda inclusive no papel dos babyfaces, porque o babyface muitas vezes não precisa fazer absolutamente nada. Igual aconteceu, por exemplo, no segmento que teve da Carmella e a Charlotte esse ano. A Carmella começava a falar. A Charlotte não precisou falar nada, só precisou ir pra cima da Carmella e pronto. O público já aplaudiu e ficou feliz. Por quê? Porque quando o heel começa a encher o saco, falar mal de todo mundo, xingar todo mundo vai estar louco pro alguém aparecer e simplesmente calar a boca dele de alguma forma. Então não precisaria vir um babyface ali e ter a mesma disposição de fazer uma promo igual o heel fez. Tem que ter as mesmas ideias igual o heel fez. Tem que ter o mesmo esforço igual o heel faz. É muito mais fácil pro babyface. Ele só precisa ir lá e dar um soco na cara do heel e pronto. Todo mundo vai aplaudir ele por ter batido em alguém que tava irritando geral. É muito mais fácil ter o babyface do que o heel. O heel ajuda muitas vezes esse babyface. Ou, por exemplo, ajuda a Asuka, que não fala tão bem inglês, não sabe promar tanto. Então, a adversária pode simplesmente começar a humilhar ela e ela ir lá só bater na adversária e pronto, serviço completo. Basicamente, é isso. Então, a Carmella faz o papel dela ao irritar, ao falar essas promos. Coisas que muitas vezes outras não conseguiriam fazer. Irritar promando, irritar falando. É muito mais complicado. Você precisa pensar em ideias que vão irritar tais pessoas, tais adversários, que vão intimidar ali outros. Não dá pra simplesmente do dia pra noite alguém começar a falar algumas coisas assim. Você, por exemplo, não consegue imaginar a Bayley falando algo que vai irritar, por exemplo. Ela então se tornasse heel um dia teria muitas dificuldades. Então é algo que você tem que elogiar muito na Carmella, que consegue fazer isso. Assim como a Alexa Bliss também é uma que proma muito bem. Ela não é tão irritante igual a Carmella, mas ela sabe promar, ela sabe falar mal do adversário, ela sabe falar mal do público. Você nota isso, talvez ela é uma das que mais tem capacidade para fazer isso. Claro que você tem outras também, mas aqui não é o caso, né? Igual, por exemplo, você tem lá as australianas, a Peyton Royce e a Billie Kay que também promam bem. Mas aqui a gente tá falando de Carmella e Alexa Bliss. A Alexa Bliss também domina muito bem esse papel no microfone. E querendo ou não, você gostando ou não, promo é importante na WWE. Não é só combate, não é só luta. Promo também é importante para construir a rivalidade, para montar a rivalidade, para vender a rivalidade. Então elas têm essa utilidade dentro da empresa. E aí essa ideia de revolução das divas, esse novo pay-per-view feminino, né, surgiu, e aí muita gente começa a falar que mas não adianta nada, porque a WWE continua
dando prioridades e push sempre para brancas, loiras e que seguem o estereótipo de beleza que a WWE gosta, tipo, o que eu acho um completo absurdo falar uma coisa dessa, porque assim, qual que é, na verdade, totalmente ao contrário, o que a WWE faz? Ela coloca lá, exemplo, Alexa Bliss, loirinha, branquinha e sempre exibida, sempre se colocando como uma deusa, sempre ali, sem o mínimo de humildade possível. E aí, o que ela fez no ano de 2017? Ela fez lá o quê? Uma negra, Naomi, sorridente, feliz, entra sempre dançando, ganhar dela, superar toda essa desumildade que tinha a Alexa Bliss, a loira, a branca. E fez isso 2 vezes ainda, porque a Naomi voltou de lesão e ganhou dela na WrestleMania. E a Naomi não ficou com o reinado curto, pra ter gente pensando que, ah não, fizeram isso só como cota ali, só pra dizer que tá fazendo ali outras vencerem também, outras que não seguem estereótipos de beleza, outras ali que não são loiras, brancas, né? Eu não gosto de ficar falando por cor, sabe? Eu acho isso totalmente idiota. Mas eu vi gente fazendo esse tipo de acusação, sabe? Não, branca é loira, é por isso que tem push, sabe? Então já que tem gente fazendo isso, vamos fazer o contrário também. A Naomi era negra e teve um reinado longo, da WrestleMania até o SummerSlam. Ela foi tratada com decência. E aí, olha só, você tá na PG Era, a WWE cria uma storyline onde a negra sorridente vence aquela loira exibida e fica um longo tempo com o cinturão. Aí no ano seguinte, a mesma Alexa Bliss era a mesma loira exibida com o título e perde pra quem? Perde pra gordinha Nia Jax, que sofria bullying dela, que ficava falando mal dela, e vai lá e ganha também na WrestleMania, o maior palco da WWE, que é a WrestleMania. Vai lá e ganha. Uma lição: não faça bullying, respeite as pessoas, não tem estereótipo de beleza, não desmereçam o outro por causa de aparência, não faça bullying. Deu uma lição pras garotas, pros garotos. PG Era. Totalmente sentido. Mas pra você fazer isso, você precisa ter o personagem vilão, o personagem que vai fazer os demais ficarem do lado do babyface. Então esse vilão ele precisa te irritar, senão ninguém vai querer torcer pro adversário, pro babyface, pro herói da história, como que eu posso dizer, pro coitadinho da história. Então totalmente o contrário, Mesma coisa a Carmella, você pode notar aí. Carmella vive desmerecendo todo mundo, desmerecendo, por exemplo, a Asuka por ser japonesa, por não falar inglês direito, desmerecendo recentemente a Becky Lynch por causa do sotaque dela. É só pra você pegar ódio da Carmella e quando essas adversárias forem enfrentar ela, você ficar totalmente apoiando elas. Ou seja, faz parte isso, faz parte. A WWE usa exatamente essas loiras, brancas, altas, belas, pra fazer o papel de heel. Por quê? Porque ela sabe que hoje existe esses preconceitos, né? E então, ali pra dar essas lições, coloca sempre ali as bonitinhas, as que tem um estereótipo de belezinha ali, pra perder pra quem? Pra perder pras que não tem isso. Por exemplo, você pode discutir se Bayley e Sasha Banks ali são bonitas ou não são. Alguns podem achar que sim, outros podem achar que não. Mas até os que acham bonitas têm que concordar que elas não têm qualquer estereótipo de beleza nelas. Elas podem ser bonitas ali, mas não tem aquele estereótipo de beleza normal que você teria, por exemplo, olhando em Nikki Bella, olhando em Eve Marie, por exemplo. Elas não têm. E a WWE também fez storylines assim. A Bayley, por exemplo, vencendo na WrestleMania também com um personagem infantil, um personagem nada a ver com o que era produto Divas antigamente, né? E aí você vê Sasha Banks, mesma coisa, também ganhou várias vezes o cinturão ali. Então não existe uma desvalorização ali só porque fulana não é loira, fulana não é branca. Pelo contrário, eles utilizam até da loira e da branca para pro público pegar ódio delas. E aí começar a apoiar as outras. Pelo contrário, você tem um histórico disso. E aí quem faz esse tipo de acusação não vai conseguir apontar aqui um caso. Um caso onde a loira branca era a babyface da história e aí foi construída pra torcerem pra ela e não pra adversária. A Charlotte, quando tava com o papel de babyface, não enfrentou nenhuma ali que não tivesse também um estereótipo de beleza igual a dela. Por exemplo, a Charlotte rivalizou com a Sasha Banks, na época que era heel. Tá vendo? Pra torcer pra Sasha Banks. Pô, vamos torcer pra outra, não pra loira branca. Quando a Charlotte virou babyface, com quem que ela começou a rivalizar? Começou a rivalizar com Carmella, né? Loira branca também, então aí no bate de encontro. Começou a rivalizar com Natália, loira branca também, então no bate de encontro. E como eu falei, a gente tá na PG Era e às vezes a WWE quer dar essas liçõezinhas pra gente, tal, pra criançada. Por exemplo, daquela rivalidade que teve do Chris Jericho contra o CM Punk anos atrás,
eles colocavam lá o Chris Jericho acusando o CM Punk de ter família que usava drogas, família que usava álcool demais, querendo dar uma lição ali de, ó, não usem drogas, não usem álcool, isso é do mal e tal, e tal, e tal. Aí você teve até ano passado, por exemplo, o Jinder Mahal. Olha só que negócio interessante, muita gente não entendeu. Muita gente pensou que o motivo do Mahal tá ganhando aquele push e tal é porque a WWE queria colocar lá que imigrantes são muito fortes, imigrantes também podem contribuir. Mas eu enxerguei a mensagem de outra maneira. O Jinder Mahal, ele sempre começava a acusar todo mundo ali de que são intolerantes, não gostam do diferente, não respeitam quem é diferente, não respeitam ele ali só porque não é americano. E sempre desrespeitando americano, canadense, londrino, desrespeitando o japonês Nakamura, foi até acusado de racismo, né? Eu achei exagero acusado de racismo, porque é personagem dele. E aí quando você lembra que boa parte dos oficiais da WWE é apoiador do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que você sente que a WWE tá querendo passar ali? Quem que eles estão querendo dar uma indireta? Com certos imigrantes, que na religião deles existem restrições para homossexuais, para mulheres e restrições muito fortes. E aí, sempre com esse argumento, não, se vocês não aceitam a gente entrar aí, vocês que são os intolerantes, e não nós que temos restrições para homossexuais e mulheres, nós aqui somos da paz, mas vocês são intolerantes por não deixar a gente entrar aí. Tipo, a mensagem é mais ou menos essa, tá vendo? Esse cara aí, Mahal, que tá dizendo que ninguém respeita ele só porque ele é imigrante, só porque ele é indiano, não respeita ninguém. Essa que é a verdade, a hipocrisia dele. É sempre lições que a WWE quer mostrar. E aí você pode pegar isso na divisão feminina. Você vê esses casos recentes, casos de bullying, que a Alexa Bliss fez aí recentemente. Então, mano, nada a ver achar que a Alexa tem push por causa disso e pronto. E é claro que às vezes você tem que dar push pro Hill, porque você precisa fortalecer ele pra que ele fique credível o suficiente e depois seja derrotado. Por exemplo, a Alexa Bliss ganhou o título feminino de novo. Por quê? Porque vai perder pra Ronda Rousey, muito se espera disso. Então ela precisa meio que se pegar um combustível a mais ali. Um combustível, seja em termos de credibilidade, porque se ela for uma completa derrotada, ninguém vai ligar pra ver um combate de Ronda Rousey contra a Alexa Bliss. Então agora, se ela vence, por exemplo, igual venceu a Nia Jax, todo mundo já fica mais em cima do muro. Tipo, pô, será que ela não consegue vencer a Ronda? Tá meio que dividido isso aí, né? E ao mesmo tempo também em questão de combustível de ódio. Ela precisa pegar um pouco mais de ódio do público, sabe? Pra todo mundo ir assistir o SummerSlam torcendo pra Ronda Rousey incondicionalmente. Tipo, não, a Alexa Bliss tem que perder essa porque me irritou ali, tirou o título da Nia Jax. Nia Jax nunca tinha ganhado antes, ela vai lá e tira o título dela. Cansei, me enjoei, tô com raiva, vou torcer pra Ronda. Mais ou menos nesse sentido. Então às vezes o Hill, ele realmente, ele irrita, ele derrota ali o Babyface, mas no final ele sempre vai ser derrotado, ele sempre vai tomar uma lição. A gente aprendeu isso com a Charlotte lá na WrestleMania 33. Na WrestleMania 33 a Alexa também aprendeu isso com a Naomi. Na 34 aprendeu isso com a Nia Jax. E talvez aprenda agora com a Ronda Rousey de novo. São lições que a WWE tenta colocar na divisão feminina. Não significa que toda storyline tenha isso, só pra deixar claro. Mas aí você vê também lá Sasha Banks e Bayley, essa storyline recente aí. Amigas que se desentenderam, aí depois uma falou a verdade pra outra, porque uma tem um estilo, uma é mais carinhosa, abraça todo mundo, a outra é mais direta, é mais séria, só que também quando desabafa ali mostra que tem sentimentos, aí as duas voltam a se unir, voltam a ter amizade. Mais uma lição a WWE colocando ali. Então são lições que a WWE coloca, e a Carmella e a Alexa Bliss tem essa função, tem a função talvez mais chata, né? Porque, pô, você tem a função de ser odiado. Porque graças ao ódio que você vai gerar, as pessoas vão torcer pra pessoa que vai te enfrentar. É uma coisa difícil pra elas também, né? Eu acredito que muitas delas, pô, queriam ser amadas, queriam ser apoiadas ali. Mas estão fazendo esse papel pelas outras. Então você nota a importância que elas têm ali. E infelizmente muita gente acha que elas não servem pra absolutamente nada, né? Eu não vou falar de rinha aqui, eu não vou falar sobre isso, até porque esse vídeo é pra falar sobre personagens, não é pra falar sobre a parte técnica delas. Então é claro que ali, principalmente a Carmella, não agrada tanto em seus combates, mas aí já é outra questão para outro vídeo. Mas é isso aí, galera, comente o que vocês acham de tudo isso, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!